Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, 21 horas, horário de Brasília. Temos o fechamento do candle, da vela semanal, mensal e trimestral. E com o fechamento da vela trimestral, estamos diante da fase 2 do bull market, o super ciclo. E eu vou te explicar detalhadamente o que é este super ciclo e por que ele é importante para o longo prazo. É momento de dar all-in simplesmente de olhos fechados, porque amanhã o mercado vai subir 150% e altcoins vão subir mais de 2.000%? É claro que não. Mas eu quero te mostrar exatamente por que esta fase 2, que se inicia hoje, é muito importante. Além, é claro, de te apresentar uma análise de mais de 70 ativos. Sim, vamos analisar mais de 70 ativos do zero. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Muita gente está simplesmente acreditando que só porque a gente vai iniciar a fase 2, a fase do super ciclo, a gente vai subir 700 milhões por cento já na segunda-feira. E pessoal, não é isso que vai acontecer. Não é isso que acontece. Não seja imediatista, porque o imediatista ele é movido por dois sentimentos: ganância extrema e medo extremo. O mercado vai subir, vou dar all-in alavancado vezes 50. O mercado não sobe, cai 3%. Medo extremo, meu Deus, vai cair, vai desabar. Vende tudo. E fica nessa batalha mental que acaba com qualquer pessoa. Eu sempre apresento a minha visão aqui com o foco do longo prazo. A gente encontra muitas oportunidades toda semana, mas o lucro real, o dinheiro de verdade está no longo prazo. Então não foque no curto prazo. Se seu foco é no curto prazo, você está no lugar errado. Foque no longo prazo. E o longo prazo para criptomoedas não é algo tão longe. A gente está falando de 12, 14, quiçá 18 meses. Para quem investe no mercado tradicional, sabe que isso pode ser considerado curto prazo. Então, entenda, tudo que eu apresento aqui é com uma visão de longo prazo. Longo prazo. E é isso que eu estou de olho aqui. Estamos diante de um movimento que vai nos colocar na fase 2 do bull market. Uma fase que, para os próximos meses, trará valorizações muito interessantes. Foi o que aconteceu nos últimos ciclos. Então a gente analisa o passado. E o passado não necessariamente vai se repetir, mas ele rima. Ele pode não se repetir, mas ele rima. Você já escutou essa frase? Pois bem, é exatamente isso que eu quero te mostrar e detalhar. Eu vou te mostrar mais uma vez por que eu enxergo sim que a gente está indo para a fase 2, a fase do super ciclo. E o que aconteceu no passado? Vamos analisar o que aconteceu no passado para que a gente possa avaliar o que está acontecendo agora e o que pode vir a acontecer no futuro. Primeiro de tudo, a gente está tendo um movimento que é um movimento de baixa, correção, fundo ascendente, pivô de alta e confirmação de pivô de alta, com fechamento em potencial, tem que fechar hoje acima de 58.500, fechamento em potencial acima da vela máxima do último ciclo. Quando a gente teve estes movimentos, principalmente este tipo de candle de vela nos últimos ciclos, a gente teve valorizações muito elevadas, de 8 vezes, de 14 vezes, uma vez que tivemos o pivô de alta, e de nada menos do que 25 vezes no Bitcoin.
É claro que lá no passado a gente teve valorizações muito maiores, já que o Bitcoin tinha um valor de mercado menor. Mas, uma vez que a gente teve o rompimento e o pivô de alta no trimestre, a gente viu uma aceleração imediata? Não. Ao longo dos meses subsequentes. Do rompimento, ou seja, do início da fase 2 até o topo do mercado, tivemos 12 meses em média. Este foi o período que levou para a gente atingir o topo do bull market. Portanto, você que está esperando que o mercado simplesmente exploda amanhã, eu já te falo, ele vai ter uma movimentação de 12 meses pela frente. Em média, é este o período de valorização. Ele pode ser mais rápido nesse ciclo? Pode. É um ciclo institucional. Existe uma demanda crescente e a oferta cada vez menor de bitcoins, o que faz com que o mercado se valorize. Mas é um processo que leva tempo. Não é imediato. Quem está acreditando que só porque às 21 horas a gente vai fechar com pivô de alta trimestral, com pivô de alta mensal e com um movimento em potencial fechando acima da máxima anterior, e isso vai levar a uma valorização já na semana que vem, está enganado. O pivô de alta trimestral é um movimento longo e as valorizações posteriores também tendem a levar mais tempo. E entenda que mesmo dentro de um trimestre, e eu enxergo sim que os próximos trimestres podem ser muito bons e nos levar aos 150, 180 mil dólares, de acordo com o gráfico, de forma realista. A gente pode ter correções no gráfico diário, isso não vai tirar o mérito do superciclo. Correções na semana, isso não vai invalidar absolutamente nada. E até correções no mês. Isso não mudará o fato de estarmos na fase 2, na fase do superciclo. Porque mesmo dentro deste trimestre, a gente teve o quê? Vamos no gráfico de 3 dias. Olha o que a gente teve aqui. Desde janeiro, 1º de janeiro, a gente teve movimentação de alta, correção, alta, correção, alta, correção, normal. Nos últimos ciclos, o mesmo acabou acontecendo. Vamos para o semanal, para ficar mais claro e didático. Tivemos o rompimento, acelerou, sim, mas teve correções, correções, correções. No ciclo anterior, vamos para o ciclo anterior. Tivemos o rompimento. Acelerou logo em seguida. Correção de mais de 30%. Acelerou. Correção de mais de 30%. Acelerou mais de 30%. Isto é normal. Mas o imediatista, aquele que está esperando que 21h01 horário de Brasília, a gente tenha uma valorização de 100% no Bitcoin e 1000% nas altcoins, vai acabar se frustrando, vai dar all-in aqui, alavancado, e vai fazer o quê? Vai vender tudo aqui. É importante que você entenda mais uma vez, o start do superciclo, muito provavelmente, e por que eu estou falando muito provavelmente? Porque eu estou gravando antes das 21 horas e ele precisa fechar acima dos 58 mil dólares e a gente só vai poder falar de superciclo após as 21 horas, mas assim que a gente tiver este movimento, a gente dá o start e sim, ao longo dos próximos meses, a gente pode ver valorizações muito interessantes. Entenda que o superciclo é uma fase nova, é uma fase bullish, é uma fase maravilhosa. Mas as coisas
As boas coisas não são construídas da noite para o dia, e nem valorizações absurdas. Não estamos em uma corrida de 100 metros, e sim em uma maratona. Então se prepare para a maratona com um baita de um sorriso no rosto, porque quem entender este ciclo e o ponto em que nós estamos vai se beneficiar muito. A gente tem que ficar de olho no fechamento da semana, no fechamento do dia, sim, porque a gente está diante de uma briga também para romper os 71.270. Assim que a gente tiver o rompimento deste ponto, a gente tem uma maior probabilidade do Bitcoin esticar, confirmando o ombro, cabeça, ombro inverso, confirmando bandeira de alta, que vem com o rompimento de um padrão de baixa, e confirmaremos o pivô de alta no 4 horas, além da base de preço semanal. Então, no tempo gráfico maior, a gente tem um movimento lindo. No tempo gráfico menor, a gente precisa de rompimento, de confirmação. Mas se não romper, não tem problema, a gente pode ainda assim continuar em tendência forte de alta se a gente criar um padrão de equilíbrio, que é o mais plausível caso a gente não consiga romper esta área aqui. E isso é ruim? Não. Tendo em vista que a gente começa a fase 2 do bull market às 21 horas, e a gente pode ter até um movimento de alta ou padrão de equilíbrio, e sim, a gente sempre tem 2, 3, 4 possibilidades. Quem só quer, o mercado vai fazer isso, está virando torcedor. Por quê? Porque uma vez que você só tem um viés e você não se prepara para uma eventualidade, ou seja, você não se prepara para um rompimento, você não se prepara para um padrão de equilíbrio, você não se prepara para um crash, você fica totalmente exposto à eventualidade. É normal que pessoas que chegam agora falem assim, pô, Luan, aí fica fácil analisar. Você está falando que pode subir, pode lateralizar, pode cair? Não. Eu estou falando que eu estou preparado, e você também deveria, a movimentação de alta, movimentação lateral e movimentação de baixa. É isso que você tem que ter de preparo. Porque quem está preparado sabe reagir, sabe os riscos de uma eventualidade. E na eventualidade vai estar preparado para, adivinha, comprar dos imediatistas, dos desesperados, daquelas pessoas que vivem do medo extremo e euforia extrema. O que eu quero sempre trazer para você aqui é, você tem que estar preparado para tudo, analisando o macro, avaliando o macro, entendendo o ciclo macro e sempre tendo um plano para o micro. E eu vou te mostrar o quê? Que mesmo no cenário que não é tão interessante, que é o Bitcoin em um padrão de equilíbrio, a gente tem algo muito bom. Vamos dizer que o mercado faz isso aqui, ó. Começa a fazer um padrão de equilíbrio. O que acontece quando o Bitcoin faz o seu padrão de equilíbrio? A gente tem o seguinte, a gente tem a dominância em queda. E é exatamente o que a gente está vendo agora. O Bitcoin, ele está, neste momento, em um padrão de equilíbrio, e a dominância que mostra a dominância do Bitcoin ante o capital total do mercado cripto, ela está em um padrão de cunha ascendente que rompe para baixo, e no dia, o que está acontecendo? A gente está tendo uma leve movimentação de baixa, que é o suficiente para levar muitos ativos altcoins a valorizações. Então, em um cenário em que a gente lateralize, eu estou só te mostrando um cenário, que a gente lateralize muito mais, isso aqui acaba levando a uma queda na dominância. E se a dominância tiver o rompimento deste padrão para baixo, adivinha o que vai acontecer com as altcoins? Com o total 3, que é o market cap, a capitalização total das altcoins, elas vão explodir. E isso é extremamente benéfico.
Se o Bitcoin sobe, a dominância sobe, as altcoins vão subir por conta do Bitcoin. Se a dominância cai com o Bitcoin lateralizando, altcoins ficam mais fortes e elas tendem a subir. Então a gente tem dois cenários extremamente promissores para altcoins. Olha que maravilha! E o Total 3, que é este gráfico que mostra o market cap das altcoins, ele está me indicando o quê? Pivô de alta no mês. Opa, pera aí. Pivô de alta no mês, ele está rompendo esta área que divide bear market extremo e abre espaço para o bull market extremo. Então a gente está entrando num super ciclo, numa fase 2, que vai levar tempo. A gente tem que ficar de olho no Bitcoin no curto prazo, mas diante dos dois cenários que são mais plausíveis, as altcoins tendem a se beneficiar e isso vai confirmar ainda mais o Total 3 como um pivô de alta no mensal que abre espaço para mais valorizações. Olha só que cenário interessante. Que cenário bacana. E se houverem correções? Correções são oportunidades. É o que eu sempre falo. Correção é oportunidade. Vou repetir. Correção é oportunidade. Luan, mas se as altcoins estão formando um pivô de alta, quer dizer que elas vão subir no longo prazo. Com certeza. Só que, será que a gente já não perdeu o timing das altcoins? E eu te digo de forma categórica que não. A gente tem muita oportunidade, muita opção. Eu venho ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, mostrando análise de diversos ativos do zero. E a gente vem tendo resultados muito bacanas. Se você me acompanha, você sabe exatamente do que eu estou falando. E é por isso que eu separei hoje mais ativos. E a gente vai analisar junto para identificar as oportunidades para esta semana. Fica comigo, porque agora é conteúdo denso. Analisando altcoins. Lembrando que a gente tem um cenário de rompimento no Total 3, que é o market cap das altcoins. A gente tem um cenário extremamente importante e num cenário de rompimento, o Bitcoin leva as altcoins. Num cenário de lateralização, as altcoins ficam mais fortes. E a gente tem um cenário, vamos voltar ao cenário de super ciclo de alta, que se inicia com o pivô trimestral. Super ciclo de alta para o longo prazo. Fase 2, gosto de enfatizar novamente. Então, vamos às oportunidades que as altcoins estão nos trazendo. Mas antes eu peço para você deixar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. A gente vem encontrando muita oportunidade que está colocando dinheiro no bolso de todo mundo. Portanto, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise, que já nos próximos dias a gente vai avaliar mais uma centena de ativos do zero. E eu te convido também a participar do nosso grupo do Telegram, grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão para você lucrar. É neste local que a gente vai trazer as atualizações quanto ao super ciclo. Mas sem mais delongas, vamos analisar os ativos que você pediu. O primeiro deles é Atom. Esse é um ativo que eu já analisei e eu faço questão de analisar novamente. Muita gente está de olho no projeto e é um projeto que teve toda a sua valorização no último ciclo, corrigiu absurdamente 90% e vem lateralizando. A gente tem aqui um fundo duplo aqui, começamos a valorizar, mas a gente tem essa LTB. Para que Atom tenha uma valorização, a gente precisa, não adianta, rompimento, teste, e aí sim abre espaço para continuidade de alta.
Enquanto ele não romper esta área de 15, 16 dólares, eu pessoalmente aguardo. Simplesmente aguardo. Por quê? Romper esta área abrirá caminho sim para uma valorização de segunda camada, ou seja, rompimento abre espaço para que a gente atinja a nova área de resistência. Projeção pós-rompimento de padrão de equilíbrio. Importante ficar de olho nos 16 dólares. Pô, mas a gente está em 12. Eu gosto do projeto. Tudo bem, não é um ponto ruim para comprar nem nada do gênero. Mas você tem que ter essa atenção. Maior probabilidade de alta é romper LTB e também romper a resistência. Me pediram também a ITEC. O projeto está muito forte. Ele teve aqui embaixo um round bottom. Sim, tivemos um round bottom aqui. A gente teve aqui o round bottom, bonitinho. Vamos puxar aqui. A gente puxa aqui. Tivemos um round bottom, LTB rompida. E se você me acompanha há pelo menos um dia, você sabe que eu amo este padrão. Por que eu amo o round bottom? Porque ele traz ganho financeiro repetidamente. É um ótimo padrão quando a gente está em um bull market. Tivemos um rompimento e acelerou. Maravilha. Esticou no semanal. Esticamos no semanal. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de alta. Começou a corrigir no semanal. Correção no semanal abre espaço para formar uma base de preço semanal. E ela se forma quando o RSI, que é o índice de força relativa. Vamos falar o que é esse índice de força relativa. Tá aqui. Nós temos este cara aqui, ó, índice de força relativa. Ele mede a força relativa de compradores e vendedores. E quando a gente tem o RSI muito extremo, ele começa a demonstrar que estamos chegando num ponto de exaustão dos compradores. E a gente está diante de uma correção. Atingimos 94, 96, meu Deus. 96 no semanal e começamos a corrigir. Maravilha. Semanal esticado, qual que é a melhor oportunidade? Quando o RSI de 4 horas bate em sobrevenda. O que é essa sobrevenda, Luan? É este indicador, eu estou no TradingView, o RSI é o padrão 14 do TradingView. Quando este indicador começa a atingir abaixo de 30, não no semanal, mas no 4 horas, vamos no 4 horas, a gente tem o quê? A gente tem a formação da base de preço semanal. Atingiu sobrevenda? Chegou a atingir. A gente tem aqui, ó, o RSI Levels, que mostra os níveis em que o RSI vai bater em sobrevenda, e ele bateu 4 horas em sobrevenda. Então o melhor ponto de compra foi 0,24 cents em AITEC. Agora a gente volta aqui, eu vou no semanal. Melhor ponto de compra foi aqui, exatamente aqui. Vamos marcar, vamos puxar. Então, a ITEC esticou e formou a sua base de preço semanal. Se perder 0,24, presta atenção, a gente não vai mais formar a base de preço semanal e sim no mensal. O mensal pode começar a corrigir se ele perder essa área, que foi a melhor entrada para um swing trade, para um trade de médio prazo. Só que, como ele não teve uma movimentação agressiva de alta, ele ainda não confirmou totalmente esta base de preço. E desta forma, você tem que ficar de olho no 0,24. Se ele perde, a gente vai corrigir no gráfico diário. Então a gente terá o RSI diário em sobrevenda, que vai ser a melhor, presta atenção, a melhor oportunidade de compra para o longo prazo. Geralmente é o melhor ponto de compra para um bull market. Quando a gente estica e corrige no mensal,
base de preço diário, é que a gente tem as melhores oportunidades do bull market em um ativo específico. Então, fique atento a esse 0,24. Luan, eu quero comprar. Você pode considerar compra se você tem um perfil mais agressivo e posicionar um stop aqui embaixo. Por quê? Porque essa é a área base que você tem que levar em consideração. Mas, dica do dia. Como a gente está fechando o trimestre, está fechando o mês, está fechando a semana, eu aguardaria uma definição para ver se a gente vai ter, de fato, um movimento de alta ou se a gente vai perder este suporte. Isso coloca uma bandeira vermelha? É um sinal de alerta para o ativo? Não, de maneira nenhuma. O ativo muito provavelmente vai seguir na sua tendência de alta, mas ele pode corrigir em tempos gráficos maiores e tá tudo bem. Então, fica de olho nessa área. Se você tiver um perfil mega agressivo, você pode avaliar compras aqui com stop aqui, mas para quem tem um perfil já um pouco mais conservador, aguarda uma definição. Você vai perder essa área ou você vai ter essa continuidade de alta. Sim, normalmente bases de preço no semanal, depois de uma alta muito forte, porque a última base de preço foi aqui, tá? Então, depois de um movimento como esse, normalmente a gente tem uma continuidade de alta. Mas fica de olho, vale a pena você ficar atento e considerar aí todas as possibilidades, porque é um ativo interessante, tá hypado e se corrigir no diário em sobrevenda, base de preço mensal, olha, vai ser uma bela de uma oportunidade. Flux, ativo pedido também. A gente teve aqui um round bottom bem feio, mas a gente pode considerar inclusive uma cunha. Vamos puxar aqui, eu quero este candle. Uma cunha descendente aqui, tá? Corpo da vela. Cunha aqui. Cunha rompida, acumulou nesta área de suporte e resistência, esticou, explodiu, maravilha. Já está bem esticado, mas isso não quer dizer que não tenha espaço para mais valorizações se a gente começar a ter um pivô de alta. Semanal esticado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, RSI de 4 horas, vamos ver se formou base de preço. Não formou bases de preço, faz tempo que não forma a base de preço. Então, amigo e amiga, se o 4 horas voltar a bater em sobrevenda, você tem uma oportunidade. Então, fica de olho no semanal e uma base de preço, ou seja, uma correção um pouco maior, que leve o RSI de 4 horas em sobrevenda, pode ser uma oportunidade, sim, para surfar uma valorização em Flux. True SDT, lembra de True? Que raiva de True. Por quê? Brincadeira, a gente não pode ter raiva disso, mas acontece. Vai acontecer com você também. E você tem que abraçar essa questão. True, eu esperei um detalhe a mais para comprar e o ativo simplesmente, ele falou, nananina não, eu vou subir. E subiu 215%. Maravilha! Olha só o que aconteceu. Presta atenção neste padrão. A gente tinha aqui um round bottom com padrão de W, foi rompido. Teve rompimento? Olha onde a gente foi como alvo, exatamente aqui. O que a gente precisa agora? Gravou? Round bottom, LTB rompida, rompimento de resistência, foi já na segunda área alvo, a segunda camada de resistência. Agora a gente abre espaço para outro cenário, que é um cenário de confirmação de rompimento, teste e aí sim continuidade de alta. É isso aqui que a gente precisa. Isto aqui.
ou o mercado voltar para uma área aqui. Mas, por enquanto, a gente não tem este cenário. Então, o que a gente tem que ficar atento? Esticou bastante no semanal. Última base de preço está aqui, em 0,058. Quase triplicou de valor. E agora a gente tem ou continuidade de alta em uma nova base de preço ou uma base de preço inferior. Independente de qualquer coisa, uma base de preço com RSI de 4 horas em sobrevenda vai te trazer oportunidade para o longo prazo. Então fique atento. XNA. Não gosto porque padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio no gráfico de 3 dias semanal. De 3 dias. A gente teve aqui topo, fundo. Eu vou considerar este como um topo descendente, fundo ascendente. Tem potencial de ficar lateralizando por muito mais tempo. O que a gente precisa para que a gente simplesmente saia dessa fase? Romper ou 0,0025 ou 0,0045. Enquanto não tiver um rompimento desta área, deste padrão de equilíbrio, a gente não tem aí uma definição e ele vai ficar lateralizando por mais tempo. GNS. Eu analisei esse ativo e ele começou a corrigir no mensal. Tá? Diário em sobrevenda, olha só, mensal. E ele não vai fechar um mensal muito bom, não. Então, toma cuidado. Eu não gosto desse tipo de fechamento, porque ele está devolvendo praticamente todo o movimento do mês anterior. E no trimestre, olha só, candle de indecisão. A gente pode acabar vendo mais equilíbrio neste cara pelos próximos meses. Então é capaz da gente ter o quê? Um outro candle dentro, um outro candle dentro, um outro candle dentro, padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, que pode se estender por muito tempo. Sendo extremamente sincero, eu estou longe deste cara. ORD, ativo que muitos pediram, tá muito simples. Ou rompe, e aí sim forma uma nova base de preço, ou ele vai trazer oportunidade se ele romper este padrãozinho aqui. Ó. A gente tem um padrãozinho aqui, que é este. Se ele romper para baixo, ele vai começar uma correção no mensal. RSI diário em sobrevenda abriria ótimas oportunidades em quem está de olho neste projeto. XDB. Vamos no semanal. XDB está bem forte, tá? A gente está com um fechamento interessante, tem um padrão revival. O que é esse padrão? É um padrão de recuperação, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Precisa do rompimento, tá? Precisa fechar acima destas áreas para abrir espaço para a segunda camada de valorização e terceira. É um ativo interessante, tá tentando reviver, mas eu aguardaria, sendo bem sincero, uma confirmação, fechamento semanal acima, pullback, aí sim abre caminho para valorizações mais consistentes. Sem que isso aconteça, eu teria cuidado. ARPA é um ativo que está saudável, mas eu não gosto deste movimento aqui, ó. Wick. O que é isso? É realização de lucro. A gente está diante de um fechamento, hoje, acima desta área de resistência. Mas, o que eu gostaria de ver para ter uma confiança maior nesse projeto? Uma continuidade alta, aí sim uma correção que poderia abrir espaço para valorizações mais consistentes. Pelo menos uma movimentação de alta na semana que vem. Pelo menos, tá? Pelo menos um candle assim, para aumentar a confiança neste rompimento. Porque este é um pavio muito grande. Não é um cenário legal. Júpiter, pessoal, não tem nem o que falar desse cara. Semanal, super forte. Gráfico de 3 dias, super forte. Formou base de preço aqui. Está esticando. Então, o que a gente tem que
procurar neste cara uma nova base de preço. Depois do que? Continuidade de alta, base de preço, aí sim abre espaço para oportunidade. Porque ele não está dando, ele deu oportunidade no dia 18 de março. Acabou. Acabou. Então agora tem que acompanhar. Joe. O que temos em Joe? Gosto de Joe. Por quê? É um padrão revival, ou seja, ele saiu da sua fase de baixa e começa a formar fundos ascendentes. Está indo formar um novo fundo ascendente acima da área de resistência, fez o pivô de alta. Eu vejo Joe como muito saudável. RSI de 4 horas, vamos ver se ele vai nos dar oportunidade. Sim, Joe, como esticou no semanal e não formou ainda uma base de preço no semanal, o RSI de 4 horas em sobrevenda, ou seja, uma movimentação mais agressiva, abre espaço para oportunidades. Você vai ficar com essa carinha se o mercado fizer este movimento. Então a gente tem que ficar de olho na base de preço semanal em Joe, RSI de 4 horas em sobrevenda. Lina! Pessoal, Lina é um ativo que eu tenho, é um ativo que eu comprei tem algum tempo. Eu comprei justamente nestas áreas aqui, tá? No pós-rompimento. Apresentei aqui, apresentei aos integrantes do Prêmio Desafio há bastante tempo. Por quê? Porque este é um tipo de padrão que eu gosto muito. Bom projeto, bom setor e padrão gráfico que traz movimentos explosivos. É a receitinha, os 3 pilares da receita do bolo do dinheiro. E este é um ativo que eu vou levar para o longo prazo, porque ele tem um potencial muito bacana. Se você quer ter acesso a toda a minha carteira, tudo que eu faço, todos os meus investimentos, compras de longo prazo, médio prazo, setores que eu estou investindo, quanto eu estou investindo em cada projeto, nosso upside tá muito grande na carteira Spot. Quer ter acesso aos meus trades alavancados? Ontem eu mostrei vários desses trades alavancados. Pessoal aproveitando aqui, ó, resultados de 900, 1000, 1000, 1000, 1065, 1022, 1016, 20 mil reais de lucro. Você quer ter acesso a todas as minhas operações? Spot, futuros, além de contar com suporte 1 para 1 comigo e ter aulas para te dar base. Aulas para te dar base gráfica, gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, bases de preço, planos de trade, o que fazer se o mercado subir, o que fazer se o mercado lateralizar, o que fazer se o mercado corrigir. Você tem acesso a isso tudo nos nossos grupos Prêmio e Desafio, custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Como faz para participar? Você entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é gratuito. E vai na última mensagem, no @oficialluanfx. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Invista no seu conhecimento. Mas Lina tem um mega potencial rompendo esta linha aqui, a linha roxa, que é uma linha de resistência muito importante. Você vê que a gente teve movimentação, formou base de preço, voltou para cá e está prestes a fechar o mês de uma forma interessante, que abre caminho para mais valorizações. Tendo Rompimento, a gente abre espaço para uma valorização maior. Por quê? Projeção. Rompimento de padrão, projeção lá na casa de 0.060. Estamos atualmente em 0.014. Projeção, lembre-se disso. Projeção. Quando a gente analisa o gráfico, a gente calcula as probabilidades diante de um determinado movimento. Risco, retorno. Não existe aqui e em nenhum dos meus vídeos indicação de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e alertas com base tudo na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Vamos continuando. XLM.
Outro ativo que eu possuo e que eu gosto, por quê? Padrão de round bottom, LTB rompida, teve a sua primeira pernada, lateralizou, formou o quê? Um W, olha só, W. E estamos diante de um rompimento. Acelerando este movimento, abre-se espaço para valorizações bem mais agressivas. Com volume de compra que está ascendente e tivemos apenas um volume de venda que não superou o volume de compra, a gente tem o quê? Potencial sim de ter uma continuidade em Estelar, que é um projeto que, na minha humilde opinião, tem que chamar a sua atenção. Deixa ele na tua lista, avalie o projeto, entenda o que ele entrega, porque pode ser que, sim, projeto, setor e gráfico te entreguem um retorno interessante. STX, pessoal, seguinte, ativo super forte. Ativo super forte. Esticou, veja que a gente já analisou esse ativo. Precisávamos do quê? De um movimento de alta. Tivemos? Sim, tivemos um movimento de alta. Agora, quem está de olho neste ativo tem que aguardar uma correção. Sim, uma correção, porque isso aumentará em muito a probabilidade de termos este tipo de padrão de movimento. Rompimento, teste, se houver a rejeição, aumenta muito a probabilidade de uma continuidade de alta, ainda mais falando acima dos topos anteriores, o que tira resistências claras, elas não existem aqui em cima. Por isso a gente pode ter uma aceleração nesse movimento e um teste aqui abre caminho para uma bela de uma oportunidade. Badger, ativo pedido aqui nos comentários. Vamos analisar o mesmo. Olha só, padrãozinho lindo que eu gosto muito. Round bottom. Tá aqui, ó, round bottom. Te ajusta aqui. Ajusta aqui, round bottom. Tivemos também um ombro, cabeção aqui, cabeça dupla e ombro do lado direito. Não é o ombro, cabeça, ombro mais bonito. E tivemos aqui uma resistência que foi rompida. Acho que eu tenho que até ajustar. Espera aí que aqui fica mais claro. Pronto. Suporte, resistência, 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 não chegou a tocar, resistência, 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 rompimento, teste, pivô de alta. Maravilha. Tem uma resistência que está trabalhando agora aqui, ó. A gente rompeu uma resistência, já chegou numa próxima. O que a gente precisa para aumentar a probabilidade e aproveitar um movimento de alta? A gente tem dois cenários. Se o mercado voltar para essa área de 4,80, eu vejo sim uma área de buy zone interessante. Por outro lado, quem tem um perfil mais conservador e quer uma probabilidade, vou repetir, probabilidade maior de uma continuidade, seria o quê? Romper, continuar, testar e aí sim você tem aqui um gatilho de entrada em um perfil mais seguro. Porque a gente confirmaria este rompimento de forma categórica e confirmaria este rompimento. O que abre, se tiver uma continuidade de alta para aí sim uma correção, este movimento, aumenta a probabilidade deste movimento. Então quem está de olho em Badger, pode ser que a gente tenha este tipo de movimentação nas próximas semanas. DYDX. Galera, gosto muito do projeto, porque é um bom projeto. Na minha humilde opinião, sempre analise o projeto, faça sua diligência. Mas eu gosto do projeto, gosto do setor que DYDX está e eu gosto deste padrão. Luan, mas não está fazendo nada, como que você pode gostar? Ele está acumulando. É um padrão de acumulação. Existem ativos que ficam períodos longos em acumulação, parece que não está fazendo nada, até que ele tem um movimento extremamente agressivo de alta. E é justamente neste tipo de ativo que é bom projeto, é base, tem base, que eu gosto
de colocar o meu capital, porque é um tipo de ativo que abre espaço sim para mais valorizações. Temos um round bottom, temos a LTB rompida aqui, temos uma resistência rompida e temos o padrão revival. O que é esse padrão revival? A recuperação vem trazendo bases de preço e fundos ascendentes, o que aumenta esta movimentação de acumulação para eventuais movimentos de alta agressivos. Core USDT, olha só que movimento no dia de hoje. Vamos ver se é o dia de hoje? É o dia de hoje. Tá uma continuidade de alta, no semanal tá subindo 127%. Hoje, 23%, maravilhoso. Quem não entrou, perdeu a oportunidade. Luan, você entrou? Não, nem conhecia. Tem um ombro, cabeça-ombro horrível aqui. Tem um padrão revival. Então a gente formou um fundo, fundo ascendente. E agora é fácil. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, a gente tem que olhar para quê? A gente tem que olhar para o semanal, o RSI está entrando em sobrecompra. Eu acho perigoso comprar agora, Core USDT, mas Core USDT, mesmo que tenha um movimento de continuidade de alta, em algum momento ele vai corrigir no semanal. Ele vai formar a base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Este será o melhor ponto para quem quer surfar. Perder essa pernada? Não tem problema. Você tem, a partir de uma correção no semanal, uma ótima oportunidade a partir de então. Corrige no semanal, base de preço, RSI de 4 horas, tem oportunidade. Anki-R, ativo que a gente trouxe aqui, falamos bastante, falamos muito dele aqui. Depois que ele teve o rompimento, deixa eu ajustar só o gráfico aqui. Depois que ele teve o rompimento, ele foi, esticou, atingiu, testou, rejeitou, fez um fundo ascendente novo e agora estamos diante de um rompimento. A gente está já na segunda camada. Agora, o que você tem que buscar para Anki-R, que é um ativo que formou bases de preço, formou aqui, formou aqui. Não tem muita opção agora, a não ser aguardar uma continuidade de alta e aí sim uma correção com rejeição para surfar este movimento na terceira fase. Fase 1, fase 2, fase 3 do ativo. Fase 3, mais explosiva. Não entenda que já era. Já era agora, para quem quer entrar agora. Se ele fizer este movimento e um pullback, abre espaço sim para mais valorizações. Agora, quem está dentro, nem esquenta a cabeça. Você está muito bem. Vamos para Render, mega projeto. Eu sou suspeito para falar. Gosto muito do projeto, gosto do que entrega, gosto do gráfico e falamos muito dele aqui. De forma tardia, sim. Eu comprei nessas áreas e comecei a falar de render aqui. Isso não quer dizer que ele não esteja trazendo retorno e que ele não possa trazer muito mais retorno. DPIN, setor de DPIN e GPUs, NVIDIA. Estude esses 3 termos que você vai entender por que render, RNDR, tem um potencial gigantesco. E a RNDR está, neste momento, corrigindo no semanal. Correção no semanal, vamos ver, RSI de 4 horas em sobrevenda, certo? Bateu 4 horas em sobrevenda? Não, eu já até tinha feito um desenho. Última vez que bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda, o ativo saiu daqui para cá, 135% de valorização. Então, a próxima oportunidade, uma vez que ele esticou, vai ser o quê? RSI de 4 horas em sobrevenda, abrindo espaço para quem quer comprar. Olha só que maravilha! E neste momento, de acordo com o RSI Levels, o 4 horas em sobrevenda começa em $10 e vai até 9. Entre 10 e 9 dólares, de acordo com o gráfico, a gente tem a base de preço semanal, a nova base de preço semanal, que pode trazer oportunidade para quem ficou de fora,
para quem queria comprar render e não comprou. Então, será que passou o momento? Não. Você tem oportunidade. Mesmo que o ativo siga subindo, você sempre vai ter uma nova oportunidade. Pendle, olha só Pendle, formou bases de preço. 4 semanas formando base de preço e esticou. Agora, você que não comprou aqui, lembra, eu falei bastante de Pendle nessas áreas. Quem não comprou aqui, eu comprei aqui. Vai ter que aguardar uma base de preço semanal. Base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Carinha feliz, porque abre-se uma oportunidade. Duel. Bom, ativo que tem market cap pequeno, mas tem mega potencial. A gente teve uma movimentação de alta, topo duplo, formou um fundo ascendente e agora está esticando. O que você precisa em Duel? Você precisa disso. Continuidade de alta e aí sim uma nova base de preço. Base de preço aqui vai ser uma base de preço no gráfico diário. Então você quer que o mercado estique e o RSI de 1 hora bata em sobrevenda. RSI de 1 hora batendo em sobrevenda abre espaço para exposição. Contanto que o mercado siga em uma valorização. Então você primeiro tem que ver a valorização para aí sim considerar esta base de preço. Importante isso. Só o SDT. Super forte, base de preço formada, super forte, esticou no semanal, base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, abre oportunidade. Manta. Gente, não tenho o que fazer nesse tipo de ativo. Eu tenho até um desenho aqui e é o mesmo desenho. Ou ele rompe este topo, tá? Vou ajustar esse desenho para você enxergar. Ou ele rompe este topo, e forma a base de preço, aí teremos oportunidade aqui. Ou ele vai corrigir no mensal, RSI diário em sobrevenda, e aí sim ele vai abrir oportunidade para o longo prazo. Tá? Então, nesta área que nós estamos, é uma área de indefinição. Para mim é uma área de no trading, no buy, no nada. Por quê? Porque a gente está aqui na luta e essa luta, para quem compra agora, abre espaço para você ter uma desvalorização momentânea muito grande. Então, a gente pode corrigir no diário se ele perder esses fundos. Que fundos? Se ele perder 2,19, ele vai corrigir mais forte. Mas se ele conseguir romper essa área de 4 dólares, e eu sei que é um range muito grande, mas é o que a gente está trabalhando aqui, se ele tiver esse rompimento, teste, abre esse caminho para mais valorizações. Strike Net, padrão de equilíbrio. Estamos em padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, vai ficar lateralizando. O que precisa para ter uma continuidade de alta? Vamos puxar aqui, volta, vamos puxar aqui. Precisa romper 2,39 para ter uma continuidade de alta. Ou tem que perder 1,75 para ficar mais extremo. Eu gosto do projeto, acho ele interessante, mas eu, pessoalmente, se eu não estivesse posicionado, eu aguardaria um rompimento justamente desta área aqui, 2,40. Aguarda romper 2,40, aí sim você aumenta a probabilidade dele fazer isso aqui, e aí sim você tem oportunidade. OOC, olha só como o OOC está... Meu amigo e minha amiga, que movimento bacana em OOC, hein? Por quê? Olha só, a gente teve um movimento aqui no ombro, cabeça, ombro, e estamos diante de um ombro, cabeça e um ombro do lado direito maior. Nas últimas 2 semanas a gente não teve um cenário muito bacana, mas olha só como é importante a gente esperar sempre a semana subsequente, uma confirmação. A gente teve esse movimento com o wick, ou seja, realização de lucro.
indecisão na semana passada. E a gente está a poucas horas de confirmar o rompimento dessa resistência. A gente confirma o rompimento da cunha e desta resistência muito importante. Agora, amigo e amiga, se ele fizer isso aqui, a gente tem um ombro, cabeção aqui e um ombro do lado direito, que pode levar a uma valorização absurda para o OC. O OC vai entrar na minha lista azul. Fica de olho, porque ele pode ter esse rompimento e ter um movimento bem agressivo que nem Rádio Caca. Rádio Caca teve o seu rompimento, agora está acumulando, não estou vendo oportunidade neste momento, mas quem comprou nestas áreas, você tem aí potencial de continuidade de alta. Por quê? Teve o rompimento e este movimento de baixa aqui, ó, foi uma base de preço. E agora a gente está caminhando para uma continuidade. Se esta continuidade não acontecer nas próximas semanas e o mercado voltar para este ponto, você tem uma nova oportunidade na linha de pescoço. Fique atento a isso. Luna Classic. Pessoal, Luna Classic. Falei muito de Luna e estou um pouco cético com Luna. Por quê? Eu preciso disso aqui, ó, rompimento e teste. Precisa romper a casa de 0.00020 para que eu possa, de fato, confiar nesse movimento. Porque enquanto isso não acontece, a gente está simplesmente abaixo de uma resistência muito importante. RAIN e USDT, mesma coisa. Padrão de equilíbrio, tá? Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, vai lateralizar para me mostrar força e me interessar. Ele tem que romper esta área e aí sim abrir espaço para um teste, rejeição. Então o que ele precisa romper? 0.0087. Se romper essa área e formar um pullback com rejeição, aí sim a gente pode confiar nesse movimento. WAX não está nos melhores movimentos, embora tenha aqui um ombro, cabeça e ombro aqui. Teve o rompimento aqui, tá? Teve o rompimento aqui. Está trabalhando para confirmar esse rompimento. Eu não gosto muito deste wick porque ele chegou perto, olha só, ele chegou perto do seu topo e já rejeita. Então eu quero mais movimentos de rejeição, consolidar um pouco mais aqui, para aí sim abrir espaço para valorizações. Eu olharia nas próximas semanas neste movimento de consolidação, para ver se a gente não vai fazer isso aqui. Então é um ativo para ficar de olho. BOL USDT. Pessoal, agora a gente começa a entrar naqueles ativos que eu vejo um potencial muito grande. Por quê? Projeto, setor e padrão gráfico. Veja, round bottom, LTB rompida, resistência para ser rompida. O mais recente que fez isso foi esse cara aqui, RVN, e já trouxe uma baita de uma valorização e abre espaço para valorizações ainda maiores. Tá? Então, a gente tem diante de nós alguns ativos bem interessantes. BOL USDT, ALCX USDT, outro ativo com o mesmo potencial. Round bottom, LTB rompida e ponto de rompimento de resistência. Entenda, esse tipo de ativo tem se valorizado e tem rompido e tem trazido retornos. Eu mostrei ontem, chamei a atenção ontem quanto a essa possibilidade e a gente está diante de uma montanha de ativos com o mesmo padrão. Continuo, Mana, mesma coisa, já teve o rompimento, teste, rejeição, pode em um pivô de alta ter uma continuidade de alta ainda maior. Matic, me pediram Matic, está consolidando acima da LTB. Tem que ter paciência com esse tipo de ativo que é maior. Por quê? Porque ele tem rompimento, lateraliza, faz o seu padrão de acumulação e aí sim ele tem a sua continuidade de alta. Enquanto se mantiver acima desta linha laranja, aqui é um ótimo sinal. MBOX, baita projeto, round bottom, ombro, cabeça, ombro, rompimento de LTB, vai caminhar para romper essa resistência. Se romper, a gente tem
um movimento em potencial de valorização muito grande. DAR, idem, round bottom, LTB rompida, resistência. Tendo o rompimento da resistência, abre espaço para uma valorização muito maior. E sempre que você vê este tipo de linha, entenda, esse tipo de linha vem de uma projeção. Tá vendo aqui, ó? Rompimento do padrão com resistência, a gente tem a projeção. Flow, idem. TRVL, idem. Baita projeto. Baita projeto. Market cap pequeno com round bottom LTB rompida no setor de RWA correlacionado a DePIN inteligência artificial. Isso aqui é um mix bem interessante. O Anint, mesma coisa, padrão que tem potencial. Casta, padrão com potencial. CRV, padrão com potencial, se repete. Win, idem, já está até mais forte. Fez a sua rejeição, abre espaço para valorizações. Umbrella, também, quem opera na México, fica atento, tá interessante. Burger, outro ativo. XCN, mais um. LIT, extremamente interessante, quero ver como vai fechar a semana, fecha em poucas horas. Se a gente tiver uma movimentação de pullback, até um teste novo nessas áreas aqui, eu acho que pode ficar bem interessante para a LIT. ICP, mega projeto, está fechando a semana desta forma, com um rompimento acima da resistência. O que eu estou de olho? Qualquer correção vai ser gatilho de entrada, pelo menos para mim. Sushi, está muito mais forte do que outros ativos, já está adiante. Se tiver o rompimento dessa área, pode acelerar. Mesmo padrão, round bottom, LTB rompida, resistência sendo rompida. SNX está lutando para romper. Eu aguardo uma correção mais forte, uma continuidade de alta, correção, para aí sim abrir espaço para me posicionar. Hélice, para mim, mesmo padrão, tem potencial. GST, lindo, já teve uma baita de uma explosão. Compramos aqui, mostramos no grupo geral e óbvio, isso é uma compra que eu detalhei para o grupo Prêmio Desafio. Voou, tá tendo uma correção para formar até uma bandeirinha de alta e abre espaço para mais valorizações. GLMR. Ah, Luan, esse cara não está interessante. Ele está em fase de acumulação. Eu gosto muito do projeto, do que ele entrega. É um projeto um pouco maior, mas que está nessa fase de acumulação. E se romper esta área, a projeção é muito bacana. DOT, idem, mega projeto. A AVE, idem, mega projeto. Zílica, já está indo embora. Lembra de Zílica? Quanto eu falei de Zílica? Falo de Zílica desde aqui, ó. Desde essa área. Desde 0.020. Comprei aqui, mostrei aqui e sigo na operação. Filecoin, mega projeto também, vejo muito potencial. Sandbox, idem, tá lindo. Aurora, linda. Alpha, eu vejo uma área bem interessante em Aurora. Vamos puxar uma LTB? Opa, olha só, acabamos de romper a LTB poucas semanas atrás. Quando a gente tem esse tipo de rompimento, a gente pode acelerar muito. KSM, idem. Cadena, idem. Lux, sua linda. TLM, idem. SLP, idem. Illuvium, baita projeto. Idem, padrão Revival. Secret, também. Tá tendo um pullback, pode acumular mais tempo aqui, mas o fato de termos tido um rompimento, pivô de alta, rejeição, teste, para mim, está numa fase muito interessante. E, obviamente, a RVN é o nosso exemplo mais recente de movimentação agressiva de alta. Fica de olho, porque tem muita oportunidade. Estamos diante de um novo ciclo de alta. Para o longo prazo, sim. Para o longo prazo, nas altcoins, sim. Mas quem se posiciona antes, quem se posiciona em bons projetos e em padrões que vêm se movimentando
de forma explosiva, tem aí grandes chances de colocar bastante dinheiro no bolso. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.